É a ponte mais longa desse tipo, com um vão central de quase meio quilômetro e uma pista que mergulha em um túnel detentor de um recorde. A visão é arrojada. Os desafios, extremos. O projeto, audacioso. É uma ponte que mudará o mapa da Europa. O que é preciso para construir uma das megapontes do mundo? Megapontes Escandinávia. Na Europa setentrional, o Mar Báltico junta-se ao Mar do Norte no Estreito de Øresund. Um trecho de 16 quilômetros de largura de água de clima horrível que separa a Dinamarca da Suécia. O Estreito de Øresund é uma barreira frustrante porque cada lado tem alguma coisa de que o outro necessita. Copenhague, na Dinamarca, precisa de habitações mais em conta. Malmö, na Suécia, precisa de mais empregos. Se as duas cidades pudessem ser ligadas, formariam um poderio econômico. Uma ponte as tornaria uma grande metrópole. Mas uma ponte jamais foi possível, até agora. A ponte de Øresund é uma das pontes mais longas do mundo. Ela suporta veículos assim como o peso de imensos trens. 1.090 metros de estrada e ferrovia presos a 160 cabos. 60 metros acima do oceano. As torres de sustentação elevam-se a 204 metros, fazendo da ponte de Øresund uma das mais altas estruturas de cimento da Suécia. Sua altura é equivalente a um edifício de 60 andares. Esse projeto fantástico teve início oficialmente em 1991, quando dinamarqueses e suecos concordaram em ligar seus países. Foi um pacto de negociação complicada e o trabalho subsequente ficaria mais e mais difícil. Empresas dos dois países formaram um consórcio para a construção da ponte. O primeiro desafio desse consórcio foi decidir como construir uma ponte de 16 quilômetros. Desde o começo, eles enfrentaram um perigoso obstáculo. Na linha do litoral do lado dinamarquês localizava-se o Aeroporto Internacional de Copenhague, Kastrup. Simulações por computador mostram que construir uma ponte com altas torres atrapalharia o tráfego aéreo e poderia levar a uma tragédia. Uma ponte baixa seria segura para o tráfego aéreo, mas bloquearia os navios. Dando-se conta de que seria difícil construir sobre a água, os engenheiros consideraram construir um túnel sob o mar de 16 quilômetros. Teria sido uma ótima solução, um túnel ligando um lado ao outro, mas extremamente cara. A terceira solução pela qual decidimos era naturalmente construir a ponte em parte e depois um túnel chegando próximo ao aeroporto. Uma ponte teria sido mais fácil ou mais barato, mas não era boa ideia devido aos aviões. Mas combinar uma ponte e um túnel constituiu-se um novo e grande desafio. Como um túnel se transforma em ponte em pleno mar aberto? Os engenheiros tinham de encontrar terra firme onde o túnel pudesse emergir. Precisavam de uma ilha. Infelizmente, não existia uma ilha. Assim, eles decidiram construir uma, da estaca zero. Quando foi completada, a Dinamarca havia aumentado seu tamanho em 1,3 milhões de metros quadrados. Com 4 quilômetros de túnel e 4 quilômetros de ilha, restavam 8 quilômetros a serem cobertos pela ponte.
Mais uma vez, uma ponte baixa foi descartada por causa do grande movimento de barcos, mas não havia aeroporto no litoral sueco. Os engenheiros poderiam, então, construir uma ponte da altura que quisessem. E era preciso que fosse muito alta. Para escapar do tráfego de barcos, a ponte precisaria estar no mínimo 60 metros acima da água e o vão central precisaria ter mais de 450 metros de comprimento. Para aceitar o desafio de fazer a melhor ponte possível, o consórcio instituiu uma concorrência de projetos. Uma das propostas mais espetaculares foi construir a maior ponte em arco do mundo. Não creio que se tenha uma ideia da magnitude desse arco, a não ser passando por baixo dele. É muito grande, seria praticamente um monumento. Mas pontes em arco têm um calcanhar de Aquiles. Quando o arco se curva em direção à água, diminui a folga para a passagem de grandes navios até chegar a nada. Havia o risco de que um navio pudesse entrar por ali, trazendo o perigo de bater na parte inferior do arco, fazendo tudo desabar. Impossibilitados de construir um arco, eles consideraram a ponte pênsil. A tecnologia da ponte pênsil permite os vãos mais longos de qualquer projeto. 2 cabos imensos se estendem pelo comprimento total da ponte, com cabos mais curtos que pendem para segurar a pista. Mas a conexão de cabos a mais cabos tornam as pontes pênseis muito flexíveis. E trens não podem trafegar efetivamente em trilhos que cedem ao seu peso. O tráfego ferroviário é muito pesado. Em uma ponte pênsil, a visão lateral mostra o trem subindo um pouco, isso durante o tempo todo. Ponte pênsil e ponte em arco foram ambas descartadas. Os engenheiros então voltaram-se para um projeto que atendia a todos os critérios: uma ponte estaiada. Sua estrutura é rígida o suficiente para o tráfego pesado de trens porque os cabos de sustentação ligam-se diretamente a torres fixas. E há uma vantagem: pontes estaiadas são de construção mais barata que as pontes pênseis. Não precisar de 2 imensos cabos principais economiza toneladas de aço. A decisão foi tomada. O projeto que mais atendia às necessidades de Øresund era uma ponte estaiada alta de 2 níveis com 4 pistas em cima e uma ferrovia de alta velocidade embaixo. Seria uma estrutura monumental, a realização máxima nos 16 quilômetros do link de Øresund. Mas o tempo corria. O acordo entre a Suécia e a Dinamarca declarava que o link deveria ser completado em 5 anos. Seriam 5 anos para construir uma ilha artificial, uma ponte recordista e o maior túnel de seu tipo. A prioridade maior era a ilha. Seu prazo de construção era um dos mais críticos, 14 meses para ficar pronta. A obra começou em 17 de agosto de 1995, quando a primeira de bilhões de rochas foi colocada no meio do estreito. Essa pilha de pedras viria a formar uma ilha de 4 quilômetros, onde antes só havia água. O primeiro passo foi estabelecer o perímetro. Grandes blocos vieram de pedreiras da Suécia. 1 bilhão e 800 milhões de quilos de pedras. Para manter o prazo, o material era trazido continuamente para cá. 16 barcaças entregavam 18 milhões de quilos por dia. Cada carga era cuidadosamente depositada com a utilização do GPS para criar um perímetro de 12 quilômetros de comprimento. Em seguida, tinha de ser preenchido. Era uma tarefa enorme que requeria milhões de metros cúbicos de material. Dinamarca e Suécia foram buscar esse material no fundo do mar. A fase 2 era a dragagem. Aqui os engenheiros inventaram um plano engenhoso.
As equipes de construção tinham de dragar de qualquer forma em preparação para construir a ponte e o túnel. Agora eles tinham lugar para colocar todo o entulho. Para manter o prazo, as equipes tinham de dragar uma média de 11 milhões e meio de metros cúbicos diariamente. Esse trabalho exigia a maior e mais poderosa draga de alcatruzes do mundo, a Chicago. Sua caçamba é grande o bastante para conter uma minivan. Um movimento de sua pá gigantesca pode escavar 22 metros cúbicos de leito do mar. Sua plataforma flutuante é tão grande que trechos do Mar Báltico não tinham profundidade para ela. Era preciso dragar uma rota para ela mesma, só para navegar até os canteiros e obras. Mas a dragagem era apenas a primeira parte do projeto. As equipes depois teriam de transportar uma quantidade assombrosa de terra dragada. Reuniu-se uma frota de 50 navios. Para seus pilotos, era um trabalho perigoso. Era preciso uma habilidade especial para transportar a carga enorme, lutando contra as fortes correntes, o mau tempo e a pouca profundidade. O maior trabalho de drenagem era a vala para o túnel submerso com 11 metros de profundidade, 46 de largura e 4 quilômetros. Um total de 2 milhões de metros cúbicos de leito do mar. Já seria difícil dragar se estivessem lidando apenas com lama e pedras, mas não era isso. 90% compunham-se de uma rocha ultrassólida chamada calcário de Copenhague. Nem mesmo a Chicago poderia escavá-la. Então os construtores recorreram à mais poderosa draga de corte e sucção do mundo, a Castor. A extremidade da Castor é uma mega ponta de furadeira com 60 dentes afiados, cada qual pesando mais de 20 quilos. Às vezes é chamada de o cone giratório da morte. Mas mesmo sob todo esse poder de fogo, o calcário de Copenhague não se rendeu facilmente. Ele destruía 200 dentes por dia. No total, 52 mil foram substituídos. A Castor é mais que uma furadeira extremamente grande. Ela agia também como um aspirador. Ao despedaçar o calcário, ela também aspirava o entulho. Bombas gigantescas então empurravam as pedras e a água através de 4 quilômetros de tubulação até chegar à ilha. Os fragmentos do calcário eram tão abrasivos que desgastaram o interior da tubulação. E deslocar essa quantidade de pedras e lama envolvia um desafio adicional: a proteção do meio ambiente. O meio ambiente é particularmente vulnerável no raso estreito de Horizonte. A maior ameaça é a poeira do entulho. Nuvens como estas podem matar áreas imensas de relva marinha, que alimentam e abrigam a fauna do fundo do mar. Para a Dinamarca e a Suécia, os danos ao meio ambiente poderiam cancelar o acordo. Um pacto foi feito. Se mais de 5% do entulho fossem espalhados, a dragagem seria interrompida, uma decisão que poria em risco todo o projeto. 5% do entulho não parece muito, mas corresponde a 340 mil metros cúbicos de pedras mal colocadas. Evitar derramamento requer o equilíbrio entre rapidez e cautela, mas os operários da dragagem conseguiram trabalhar dentro dos limites ambientais. Porém, eles estavam prestes a enfrentar outro perigo, que ameaçaria suas próprias vidas. 25 de novembro de 1995 foi o 30º dia de dragagem para o link de Horizonte. Escavar os 7 milhões de metros cúbicos de fundo do mar parecia uma incumbência relativamente simples, e a equipe pensou que tudo correria bem.
Mas a dragagem havia se tornado a parte mais perigosa de todo o projeto. Os trabalhadores não sabiam, mas estavam a poucos centímetros da morte. O problema começou quando a Chicago acidentalmente retirou uma carga perigosa, uma bomba pronta para explodir. Ela foi jogada em uma barcaça coberta de lama e ninguém percebeu que estava ali. Se alguma coisa tivesse esbarrado em seu detonador, 36 quilos de TNT teriam feito a barcaça e sua tripulação em pedaços. Como a bomba veio parar aqui é uma história que data de 60 anos. Em maio de 1945, a Dinamarca celebrava o fim da Segunda Guerra Mundial. E a Real Força Aérea Britânica realizou um show aéreo sobre o porto de Copenhague com bombas ativas. Algumas afundaram sem explodir. E agora, 6 décadas depois, são mais mortíferas que nunca. Mesmo que a bomba tenha 50, 60 anos, ainda pode ser detonada. Por isso, é sempre um perigo. Se a bomba sofreu alguma corrosão e se houve deterioração dos explosivos, isso pode ter a tornado mais sensível. E, neste caso, ainda mais perigosa. O equipamento estava a centímetros da bomba. Então, bem a tempo, alguém da dragagem a avistou. A Marinha Real dinamarquesa foi chamada para a remoção, desativação e explosão da bomba. Estes peritos em bombas sabiam muito bem que o resultado poderia ter sido trágico. Se tivessem atingido a bomba com a draga, a caçamba ou o que fosse e ela explodisse, teria havido mortes. Foi por pouco, para a equipe e para o cronograma. Depois de se livrarem da bomba, a dragagem continuou. Mas o alívio durou pouco. Logo, outras bombas foram encontradas. Felizmente, ninguém foi ferido, mas o cronograma sofreu grandes atrasos. Agora, nenhuma área poderia ser dragada antes de ser vasculhada à procura de bombas. – 16 delas foram removidas e destruídas. A segurança era mais importante que o cronograma. Muito antes de as bombas serem encontradas e mesmo antes de a draga mergulhar sua primeira caçamba, os engenheiros de Øresund sabiam que enfrentavam um conjunto único de desafios dificílimos aqui. A Dinamarca e a Suécia eram separadas por 16 quilômetros de água entre suas margens, mas a diferença cultural entre os países era muito maior. Eram 2 países diferentes, com diferentes idiomas, moeda corrente e diferentes formas de comportamento. Os carros nem mesmo andavam no mesmo lado da rua, até os anos 50. E os trens ainda trafegam pelo lado direito na Dinamarca e esquerdo na Suécia. Eles também funcionam em voltagens elétricas diferentes e usam diferentes sinais e frequências de rádio. Antes nada disso importava, porque os países jamais tinham sido ligados. Mas agora era um quebra-cabeça que tinha de ser resolvido antes da inauguração da ponte. Os engenheiros precisaram desenhar uma pedra de roseta computadorizada para que os vários computadores de trens pudessem se comunicar. Também precisaram criar um vocabulário padrão para que os operadores compreendessem as instruções orais. E os projetistas tiveram de inventar um equipamento elétrico que mudasse a voltagem dos trens de 25.000 volts para 15.000 volts quando em alta velocidade. As soluções eram tão complicadas que cada novo trem tinha de ser testado, sem passageiros, antes de poder utilizar o link de Øresund. E também havia um problema com emergências. O equipamento de combate a incêndio de um país era diferente no outro. A melhor solução foi colocar as 2 manilhas em cada hidrante. Os menores detalhes exigiam colaboração.
Os países nem usavam o mesmo nome para o estreito. A palavra Øresund é uma mistura das versões dinamarquesa e sueca. Enquanto alguns membros da equipe pensavam em um nome para o link, outros continuavam a pensar como construí-lo. Os projetos pediam um túnel submerso maior que qualquer outro jamais construído. O primeiro passo foi construir uma fábrica para fazer as partes do túnel. A ideia era construir um túnel em 20 segmentos e depois juntá-los na vala. Até os segmentos viriam a quebrar o recorde mundial em tamanho. Eles tinham 175 metros de comprimento, 38 metros de largura e 8,5 metros de altura, com 2 túneis para tráfego, 2 para ferrovia e 1 para saída de emergência. Um segmento enorme tinha de ser construído a cada mês, durante 20 meses. Na Dinamarca, a construção do túnel começou com 40 milhões de quilos, 40 mil toneladas de barras de aço reforçado. Elas eram dobradas e soldadas em uma imensa gaiola de aço e então colocadas em um molde enorme. Depois, a estrutura maciça era revestida com quase 8 trilhões de litros de concreto. De todas as partes descomunais do link de Øresund, os elementos do túnel eram de longe os maiores. Eles tinham o comprimento de 2 campos de futebol e a altura de uma casa de 3 andares. Uma única peça tinha o peso astronômico de 55 mil toneladas. Movê-los foi um desafio dos maiores e perigoso, que provocou o acidente mais catastrófico de todo o projeto. Cada segmento do túnel pesava mais que o equivalente a 24 ônibus espaciais. Todos juntos continham concreto suficiente para pavimentar uma estrada em volta da Terra 2 vezes. Nenhuma máquina no mundo poderia erguer um segmento e colocá-lo em seu lugar. Os engenheiros tinham de tirar as peças de 55 milhões de quilos da terra firme e levá-las para o Estreito de Øresund. A solução foi transformá-las em balsas e fazê-las navegar. Primeiro, todos os buracos foram tapados com gigantescas chapas de aço, cada uma pesando mais de 3 mil quilos. Isso permitiria que a gigantesca estrutura de concreto flutuasse, mas ainda não havia como transportá-la até a água. Então foi construído um engenhoso sistema de comportas para levar a água até eles. 3 lados da extremidade da linha de produção foram rodeados por diques. O 4º lado foi fechado por uma enorme parede móvel e a bacia foi inundada, ficando mais de 9 metros acima do nível do mar. Foram precisos 100 milhões de litros de água. Mesmo flutuando, 4 cabrestantes de 23 mil quilos foram necessários para mover cada segmento, e mais 2 para conduzi-los para a extremidade funda da bacia. Quando a água voltou ao nível do mar, o segmento estava pronto para seguir em frente. Então, quando estava sobre a vala, um novo desafio: afundá-lo. Colocar uma balsa desse tamanho no fundo do mar não é tarefa simples. O truque usado foi um lastro. A água foi bombeada para tanques especiais lentamente e por igual para manter o segmento na horizontal. 4 cabos imensos ajudaram em sua descida. A precisão foi perfeita para que pudesse haver uma conexão precisa para o resto do túnel. Os operadores dos cabrestantes usaram GPS e instrumentos de medição de profundidade para assegurar uma colocação perfeita. A margem de erro era de menos de 1 centímetro e 1/4 em qualquer direção. Mergulhadores instalaram uma estrutura temporária para ajudar a guiá-lo. Então, quando atingiu o fundo do mar, os operadores do cabrestante empurraram-no firmemente de encontro ao segmento anterior. A água salgada entre os segmentos foi bombeada. As chapas de aço foram removidas e, para impedir que o túnel flutuasse novamente, toda a extensão da rodovia foi preenchida com concreto chegando a quase 1 metro de espessura e rochas foram empilhadas em cima. O sistema funcionou perfeitamente com os primeiros 12 segmentos do túnel, mas o 13º teve tratamento especial.
ele recebeu oficialmente o número 12A por razões de superstição. Mas, infelizmente, renomeá-lo não foi suficiente. Na terça-feira, 4 de agosto de 1998, as condições do vento e das correntes no canal eram perfeitas. O novo elemento do túnel começou a ser rebocado sem grandes ocorrências. Ao meio-dia, o elemento 12A tinha sido guiado para a posição. Às 3h30, as bombas adicionaram o lastro lentamente, afundando a unidade. Então, de repente, alguma coisa saiu errada. O segmento começou a se inclinar e depois desabou. Uma forte explosão fez a água subir a 30 metros de altura. O segmento foi para o fundo. As equipes nas plataformas flutuantes desligaram a energia com medo de serem eletrocutados. Passaram-se horas antes que descobrissem o que acontecera de errado. O veredito foi erro humano, uma chapa de aço não fora colocada corretamente. A pressão da água fez com que abrisse e o segmento foi inundado. Os cabrestantes não aguentaram peso extra e ele afundou. Por sorte, ninguém saiu ferido, mas e o segmento 12A do túnel? Testes variados confirmaram que ainda podia ser utilizado, mas um tempo precioso fora perdido. Os empreiteiros de Øresund poderiam ter escolhido um método diferente para a construção do túnel. Poderiam ter colocado um túnel sob o leito marinho. Foi isso que a Dinamarca fez a 2 horas de Copenhague, onde ferrovia e estrada tinham de cruzar um canal chamado Great Belt, Grande Cinturão. Esse foi o local de um desastre muito pior que o de Øresund. Para escavar os 2 túneis para trens, eles trouxeram 4 máquinas perfuratrizes, cada qual com 90 metros de comprimento. A extremidade frontal é uma broca pesando mais de 100 mil toneladas e medindo 7 metros de largura. Uma cabeça de corte tritura o solo e as rochas. Uma rotativa transporta os resíduos para uma esteira e dali são jogados em um trem pequeno. Enquanto a máquina perfuratriz em cada túnel abria o caminho subterrâneo, também instalava um aparelho de segmentos pré-fabricada, 62 mil delas. O problema com a perfuratriz era que o solo podia ser imprevisível. E foi assim que o desastre aconteceu no Great Belt, Grande Cinturão. Uma perfuratriz atingiu um bolsão de água. A princípio, a água começou a pingar e em seguida passou a jorrar. Uma escotilha de segurança especial deveria ter contido a inundação, mas tinha sido deixada aberta. A água inundou um túnel, atravessou os túneis de emergência e inundou o segundo. Demorou 1 ano para o projeto ser retomado. Este túnel diferia do túnel de Øresund. Ele atravessava o canal, assim trens pesados não teriam de usar a ponte. Isso proporcionou aos engenheiros mais opções de projeto do que eles haviam tido para Øresund. Eles conseguiram construir uma ponte pêncil e o fizeram de forma grandiosa. É a 2ª maior do mundo, com um vão de quase 2.700 metros. As torres chegam a 250 metros, quase 30 metros mais altas do que as torres da ponte Golden Gate em São Francisco. Ao contrário da Øresund, a estrutura desta ponte depende de 2 cabos principais estendidos sobre as torres. Esses cabos monstruosos têm quase 1 metro de grossura e cerca de 3 quilômetros de comprimento. Os cabos principais são feitos com mais de 18 mil fios, cada qual mais fino que um lápis. Eles não são torcidos juntos, em vez disso são esticados um ao lado do outro, formando um feixe. Os cabos, depois de prontos, pesam mais de 9,5 milhões de quilos cada um. O truque da construção de uma ponte pêncil é ancorar cada extremidade do cabo. Para a ponte Great Belt, Grande Cinturão, os blocos eram enormes, pareciam pequenas ilhas. Cada um pesava mais de 300 mil toneladas. Pontes estaiadas, como a de Øresund, não tem nada disso. Blocos de ancoragem são usados apenas em pontes pênceis. Mas o cabo não pode ser somente enterrado no concreto, porque seria puxado para fora. O peso tem de ser espalhado por uma grande área. Enquanto o cabo entra no bloco de ancoragem, os fios reúnem-se em grupos cada vez menores. Quando os fios do Great Belt, Grande Cinturão, chegam ao concreto, seu peso é espalhado por 64 metros quadrados.
é fácil ver a flexibilidade do cabo no bloco de ancoragem. É possível movê-lo com as mãos. Levaria algum tempo, mas ele começaria a se mexer. Agora está se movendo um pouquinho, 3 ou 4 milímetros. Mas está se movendo de cima para baixo, para o bloco de ancoragem. Era esse tipo de flexibilidade que a ponte de Øresund precisava evitar. Tinha de ser rígida para aguentar o peso tremendo do tráfego de automóveis e trens. E era preciso uma engenharia fantástica se pretendia quebrar recordes mundiais. Ter de construir uma seção de ponte de altura e tamanho tão grandes criou o maior desafio de todo o projeto Øresund. Os engenheiros avançavam com toda a rapidez para cumprir o prazo de julho de 2000. As últimas pedras tinham sido colocadas na ilha artificial e os elementos do túnel afundados. Chegara o momento de construir a mais longa ponte estaiada para veículos e trens. A construção começou com as torres. Com 60 andares, elas seriam sem dúvida as torres soltas duplas de uma das mais altas pontes do mundo. 2 pernas gigantescas seriam conectadas por uma imensa viga transversal logo abaixo da pista. Acima dela, apenas o espaço aberto. Havia 2 razões para a falta de uma viga transversal acima das pistas. Daria ao design da ponte um aspecto apurado. Mas era também para o caso de um acidente de avião. Se este desastre simulado por um computador viesse a se tornar realidade, torres livres ajudariam a ponte a resistir. Sem uma viga transversal sobre a estrada, as torres seriam mais flexíveis. No caso de uma colisão, um impacto menor seria propagado ao restante da ponte, resultando em uma chance maior de resistência. A construção das torres começou em terra. Assim como os segmentos do túnel, as fundações foram montadas em um dique seco. Elas eram enormes e suas bases cobriam 1.500 metros quadrados, terreno suficiente para uma casa com garagem e jardim. Seu peso morto ultrapassava 18 milhões de quilos. Eram muito mais leves do que os segmentos do túnel, mas movê-las era mais complicado. Elas mediam 22 metros de altura. O Estreito de Øresund tinha apenas 7,5 metros de profundidade, então elas não poderiam flutuar como uma balsa. Tinham de ser transportadas. Mas não existia uma embarcação capaz de fazer isso. Assim, os engenheiros da Øresund construíram uma. Eles começaram com 2 barcaças imensas que, com as extremidades unidas, formaram um tipo de catamarã. O dique seco foi inundado para que o catamarã pudesse navegar sobre a fundação. Foram necessários 5 enormes rebocadores para deslocar esse equipamento para o canal. Na linha da ponte, a fundação foi baixada até um poço que já havia sido escavado no leito do mar. Um GPS ajudou a guiá-lo até 8 centímetros do ponto-alvo. Nessa etapa, as fundações emergiam da água apenas 3 metros. Logo, cada ponta se projetaria em mais 180. Cada torre embrional tornou-se seu próprio canteiro de obras autossustentável, provido de equipamento suficiente para uma pequena fábrica. As 2 pernas de uma torre erguiam-se em seções de 4 metros. Cada uma era mantida 12 metros à frente da outra para que os gigantescos guindastes não colidissem. Quando as torres alcançaram 44 metros, era o momento de acrescentar a viga transversal. Então, cerca de 80 metros de altura, uma caixa de aço para sustentar as estaias foi integrada à perna. Outras caixas foram acrescentadas a cada 12 metros. Vistas de fora, as torres pareciam maciças. Mas, na verdade, estavam lotadas de equipamentos, incluindo um elevador. Há uma abertura no topo das torres.
Ao mesmo tempo em que as torres foram construídas no meio do Estreito de Øresund, os vãos de 2 níveis foram montados na costa. Eles eram imensas caixas de concreto e aço de cerca de 140 metros de comprimento e 23 de largura. A parte superior seria uma estrada de 4 pistas, enquanto que os trens trafegariam do lado de dentro. Os projetistas decidiram montar os trilhos do trem em um canal de cimento especial. No caso de um descarrilamento, essa depressão poderia manter o trem sobre a ponte. As bases dos vãos podem parecer maciças, mas, assim como as torres, elas são ocas e também continham equipamentos importantes. A ponte continha um total de 80 milhões de quilos de aço. E o aço tem um inimigo mortal: a ferrugem. A ferrugem poderia potencialmente destruir a ponte de dentro para fora. A pintura ajuda a proteger, mas não seria econômico pintar uma área tão grande. Em vez disso, a ponte de Øresund foi construída para abrigar um poderoso sistema de desumidificadores. Eles manteriam o ar interno abaixo de 60% de umidade relativa e, sem umidade, não há ferrugem. Regulamentos exigiam que equipes inspecionassem cada parte da ponte. Essa era, obviamente, uma medida prudente, mas um grande desafio, porque a porção inferior da ponte erguia-se a 60 metros acima da água. Até na estrada, os empregados tinham de ser protegidos sem a interrupção do tráfego de carros e trens. Felizmente, os engenheiros da Øresund foram precavidos. Sob a ponte havia uma espetacular grua motorizada. O Link de Øresund possui uma das poucas gruas existentes que corre ao longo da extensão da ponte. A maioria das gruas seria bloqueada na altura das torres. Mas esta gira para se encaixar nos suportes. Do outro lado da torre, a grua gira novamente e continua seu caminho. Quando a equipe se posiciona no lugar certo, a grua de Øresund funciona como um gigantesco canivete suíço, equipado com dispositivos exóticos. Um braço hidráulico carrega um operário pelo lado externo das vigas de suporte, erguendo-o e atravessando a estrada por cima. O acesso é fenomenal e o mais importante é que ele não interrompe o fluxo do trem e o tráfego de automóveis. Estando a tamanha distância da água, o braço proporciona o acesso a equipamentos como este, criado especialmente para a ponte de Øresund. É um amortecedor que reduz vibrações do cabo que potencialmente poderia reduzir em décadas a vida da ponte. A grua possui outro aparato usado para inspecionar as torres. Essa caçamba suspensa desce 60 metros perto do nível da água, transportando operários que verificam se há rachaduras no concreto e trocam lâmpadas que orientam embarcações nos canais de navegação. Da grua, é fácil ver que a plataforma foi construída em partes, mas não é óbvio entender como elas chegaram aqui. Os gigantescos segmentos foram pré-montados a muitos quilômetros na costa. A boa notícia era que elas pesavam apenas 5,5 milhões de quilos, não os 18 milhões das fundações, nem os 55 milhões das partes do túnel. A má notícia era que o túnel e as fundações seriam baixados para fixação. Os vãos da ponte teriam de ser içados 60 metros acima e mantidos suspensos no ar. De qualquer forma, o Link de Øresund foi um dos projetos de engenharia mais ambiciosos do século XX. Os empreiteiros construíram do nada uma ilha artificial de aproximadamente 9 quilômetros. Eles escavaram 4 quilômetros do resistente calcário de Copenhague e montaram o maior túnel submerso do mundo.
Agora, faltando apenas um ano, era o momento de começar a última e mais espetacular etapa da construção. Finalmente ela começaria a aparecer uma ponte. Todo o planejamento e todos os cálculos seriam postos em teste quando o vão principal fosse colocado. Ele teria de ser alto bastante para a passagem de embarcações e forte o suficiente para suportar o peso de trens e carros. Ninguém havia construído ponte igual. Para isso seria preciso o maior guindaste flutuante da Terra, capaz de levantar mais de 7 milhões de quilos, o equivalente a 30 Boeing 737. Ele era chamado o Cisne. E esse seria o seu momento de glória. O Cisne tinha de usar 75% de sua força total para suspender cada vão. O mais alto deles ficava ao lado da torre. As equipes prenderam os cabos. O primeiro cabo media 50 metros de comprimento. Cada novo cabo seria maior que o anterior. O mais longo ultrapassaria 260 metros. O Cisne trouxe mais um vão. A estrada, sustentada por um cantilever, distanciava-se da torre e aproximava-se do recorde mundial. Era o momento mais vulnerável para a ponte. Andaimes temporários ajudavam, mas a ponte não demonstraria sua resistência total até que todas as partes estivessem assentadas. Ventos e tempestades poderiam ser desastrosos. Em 14 de agosto de 1999, o Cisne instalou o vão final da estrada na ponte. Dinamarca e Suécia estavam ligadas pela primeira vez. O príncipe Frederick da Dinamarca e a princesa Victoria da Suécia encontraram-se na primeira travessia da fronteira. Durante 9 anos, o prazo final da construção afetou tudo e todos que estavam envolvidos na criação do Link de Øresund. Finalmente, em 1º de julho de 2000, às 11 horas da noite, o Link de Øresund foi inaugurado oficialmente, dentro do tempo e orçamento previstos. A ponte foi inaugurada, mas os desafios não pararam por aí. Ela teria de restituir cada centavo investido em forma de pedágio. O orçamento oficial previsto para a ponte, túnel e ilha foi de cerca de 3 bilhões de dólares americanos, mas as despesas jamais terão fim, porque sempre haverá manutenção. Pouco tempo depois da inauguração, os engenheiros descobriram um problema com as grades de proteção. Os parafusos estavam oxidando. Um parafuso não era grande problema, mas havia 16 mil deles. Se eles enferrujassem, um pequeno acidente de tráfego se tornaria um salto para a morte. As equipes tiveram de agir rapidamente para evitar que todos os parafusos enferrujassem. Era um trabalho enorme, mas seria melhor do que esperar e substituí-los mais tarde. Para isso, teriam de danificar o concreto. A prevenção da corrosão foi iniciada com a retirada de porcas e limpeza dos parafusos com jato. Para evitar a umidade, equipes revestiram os parafusos com gel e utilizaram arruelas mais adaptáveis. A manutenção e tudo mais que acontece na ponte é monitorada na Suécia, de um prédio próximo à praça de pedágio. No seu interior, há um centro de comando de alta tecnologia. Informações precisas são enviadas a tempo para evitar problemas com a ponte. 30 mil pontos de informação na ponte enviam dados para os computadores da sala de comando. Os operadores monitoram a segurança continuamente.
Há 256 câmeras no link, um número difícil de monitorar, mas um computador ajuda. Ele pode reconhecer carros parados e carros andando na contramão. Ao detectar um problema, ele alerta os operadores e indica a câmera correta. Os operadores também podem controlar as câmeras manualmente, as quais possuem um zoom poderoso. Uma das agradáveis surpresas do link de Øresund não pode ser vista na sala de controle, está sob a água. As 51 pilastras da ponte causaram um impacto ambiental inesperado. Elas se tornaram recifes artificiais, cobertos de mexilhões e plantas que oferecem alimento e abrigo a criaturas marinhas. Os ambientalistas que inicialmente foram contra o projeto Øresund agora documentam uma explosão de vida aqui. Criar um link fixo ao longo de 16 quilômetros do Estreito de Øresund foi um sonho de gerações. Foi um esforço técnico monumental que levou a tecnologia ao limite absoluto e estabeleceu um novo recorde mundial, da costa da Dinamarca à costa da Suécia. O maior túnel de concreto submerso do mundo. A mais longa ponte de 2 níveis para carros e trens do mundo. E os pórticos de perna dupla mais altos do mundo. Em seus 5 anos de operação, mais de 44 milhões de pessoas cruzaram o link de Øresund procurando empregos novos, casas novas ou apenas a passeio. O link de Øresund mudou o mapa da Europa, conseguindo aproximar não só 2 cidades e 2 países, mas um continente inteiro. E se destaca como uma das megapontes do mundo. Versão Marshmallow São Paulo.